a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E aí? Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravessasse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 22. Tem a palavra, senhor segundo secretário em exercício, deputado Adailton, coronel Adailton, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 67ª sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aos 3 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 9 horas, no plenário do Palácio Marguerite Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida inicialmente pelo senhor deputado Álvaro Guimarães, depois pelo nobre deputado Lissauro Vieira, titular da casa. A secretaria e secretariada pelos parlamentares Álvaro Guimarães e Antônio Gomide. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o nobre deputado Antônio Gomide para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata das últimas 2 sessões submetidas à apreciação no plenário, lograram unânime aprovação. Do expediente constou a leitura de um ofício em resposta à senhora deputada delegada Adriana Corse. Declarado o momento oportuno a fase de apresentação de matérias, usou a palavra o senhor deputado Álvaro Guimarães, apresentando requerimento número 907, de autoria do nobre deputado Lissauro Vieira, e devolvendo à mesa os processos número 2019-003747, 2022-001639, 2022-01-0006, 2022-01-0209, 2022-01-0258, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Não havendo oradores inscritos para o pequeno expediente, por deliberação do plenário, constaram da ordem do dia os processos números 2022-01-0679, 2022-01-0752, 2022-01-0766, 2022-01-0768, 2022-01-0743, 2022-01-0779, 2022-01-0765, 2022-01-0767, 2021-004282, 2020-002438, 2020-001833, 2020-01-0744, 2021-004471, 2019-007860, discutido pelo deputado Amaury Ribeiro. 2019-004874, 2019-003985, discutido pelo deputado Sérgio Bravo. 2019-003987, 2019-003941 e 2020-011832, em fase de segunda discussão e votação, todos aprovados. 2022-010774, em fase de segunda discussão e votação nominal, aprovado com 28 votos sim. Computado pela presidência os votos favoráveis dos parlamentares Francisco Oliveira e Max Menezes. 2021-006858, 2019-005374, 2019-007583, 2020-015100, 2021-006859, 2019-007612,
002452, a ele apensados 2020 002458, 2020 003771, 2019 005365, 2019 005375 e a ele apensados 2020 005692, 2019 005447, 2019 005540, 2019 005543, 2019 005404, 2019 005701, 2019 005716, 2019 005721, 2019 005723, 2019 005443, a ele é pensado o de número 2019 007607, 2019 005714 e a ele é pensados o processo número 2021 007462, 2019 005545, 2019 004724 e 2019 005373, em fase de primeira discussão e votação, todos aprovados. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra, ordinária, para terça-feira no horário regimental. Deixaram de participar da presente sessão os senhores deputados Cláudio Meirelles, em razão de compromisso político assumido no interior do estado, Coronel Dailton com problemas técnicos na internet, Henrique César, em atendimento externo, Cairo Salim, delegada Diana Costa, doutor Antônio Paulo Trabalho, Rafael Gouveia. E para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada. Lida a ata, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que a aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, para o expediente, processo número 2022-010787. É do Ministério Público, origem aditiva ao projeto de lei número 2022-00-14-38285, do Ministério Público Estadual. A publicação e, posteriormente, apense-se o processo legislativo 0334. Processo número 2022-01-0786. Ele é oriundo da Governadoria do Estado, veto integral ao autógrafo de lei número 458, de 13 de setembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2022-01-0787, Governadoria do Estado, projeto de lei complementar que cria, na região metropolitana do entorno do Distrito Federal, o Conselho do Desenvolvimento Regional Metropolitano do entorno do Distrito Federal, CODERME. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2022-01-0789, oriundo da Governadoria do Estado de Goiás, o projeto de lei ordinária que autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica, mediante doação onerosa ao município de Cumari, Goiás. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2022-01-0790, oriundo da Governadoria do Estado de Goiás, um projeto de lei ordinária que convalida e revigora os fundos rotativos na Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Doutora, esse aqui também? Doutora Sandra, esse aqui também? 2022-01-0771. É oriundo da Secretaria de Estado da Saúde. É um relatório geral da Comago, número 38 de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mais? Ofício em resposta ao senhor deputado Coronel Dailton. É o mesmo. Dê ciência a Vossa Excelência e arquive-se. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra, deputado. Isso aqui é gentileza, né? Mas merece. Deputada Lida Borges, primeiro quero cumprimentá-la mais uma vez. A senhora que foi de mansinho, devagarinho. Olha, eu acho que eu vou ser candidata a deputada federal, mas
como é que não tem recursos. E devagarinho chegou lá. Amém. Que Deus te proteja, que a senhora tenha um grande mandato lá na Câmara dos Deputados. Parabéns. Obrigada, presidente. Só tem a palavra. Muito obrigada, presidente, pelas palavras e com certeza faremos um trabalho por Goiás, pelas regiões e sempre à disposição, senhor presidente, com a sua experiência, à disposição da sua região, para que eu possa também atuar na medida que Vossa Excelência necessitar. Eu gostaria, senhor presidente, antes da leitura, eu não sei se é o momento adequado, de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso grande companheiro Iso Moreira. Eu não sei se agora é o momento adequado para tal. Muito oportuno, nós faremos isso. Então, muito Todo obrigada. prazer. Quero apresentar um projeto de lei que denomina o próprio público que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, faço questão de ler, senhor presidente, promulga a seguinte resolução. Fica denominado Iso Moreira, o Salão Nobre do Palácio Maguito Vilela, sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, situado na Avenida Emival Bueno, quadra G, lote 1, Parque Los Andes, Goiânia, GO. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. E eu peço para que os nossos nobres pares homenageiem, que a gente possa homenagear esse grande parlamentar, Iso Moreira, que teve uma atuação brilhante em Goiás e principalmente no Nordeste goiano. Eu fiz aqui uma argumentação, mas fico emocionada porque o Iso representou muito. Mais 30 segundos aí para a deputada Leda Borges. O Iso representou muito na nossa vida pública, no parlamento, esse grande articulador político, né? E esse grande homem público que foi e que lutava bravamente pela região do Nordeste goiano. O Nordeste goiano está órfão, né? Eu sei que o filho dele venceu as eleições, o Alessandro, mas o Iso fará muita falta para Goiás e para a política goiana. Então, eu quero pedir o apoio de todos os nobres pares para homenagear esse grande homem, Iso Moreira, dando o nome do Salão Nobre do nosso Palácio Maguito Vilela a ele. E uma segunda... Mais 30 Um segundos. segundo pedido, senhor presidente, que é dia 17 de novembro, uma data para que eu possa entregar as homenagens antes do término do meu mandato para as pessoas que eu considerei importantes. E também o título de cidadania para Maria José Ferreira, também nesta legislatura. Muito obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha a apresentar. Perfeitamente. Tem a palavra deputado Antônio Gomide. Presidente, apresentando um requerimento à Goinfra, e ali ao senhor Pedro Henrique Ramos, solicitando a pavimentação asfáltica da GO 429, aquela que liga Itapuranga à cidade de Goiás. Obrigado. Perfeitamente. Deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Senhor presidente, gostaria de apresentar um projeto de lei que concede título de cidadania a Lano Alves da Costa. Honraria essa que apresento com muita satisfação para homenagear o padre Lano Costa, atualmente exercendo suas funções no município de Vazante, em Minas Gerais, mas que tem um histórico com o nosso estado. O padre Lano, que nasceu em Brasília e filho de pais nordestinos, vislumbrou no Planalto Central a possibilidade de mudar de vida e ali foi professor no município de Cidade Ocidental, se dedicando à formação caquética, evangelização e formação integral de jovens. Depois trabalhou também como professor de ciências, língua portuguesa, ensino religioso em Novo Gama, entre 96 e 2000. Trabalhou como professor temporário em diversas escolas do estado de Goiás e Distrito Federal, sempre acompanhando crianças com algum tipo de comorbidades, com autismo, com deficientes físicos, com um trabalho social extremamente importante no nosso estado. Depois ficou por Mais 30 segundos. 10 anos ainda em Novo Gama, trabalhando na rede pública, e hoje ele é pároco lá em Vazante de Nossa Senhora da Lapa, e acolhe diversos romeiros, romaria essa que eu tenho o prazer de ir a pé, de Catalão até lá quase todos os anos, são 170 quilômetros, e acolhe inúmeros goianos e várias pessoas de todo o país, acolhendo esses romeiros e sempre pregando a palavra de Deus. Então, homenagem justa e merecida ao Padre Lano.
Deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Presidente, estou vendo o processo 2022-010772 do Tribunal de Contas do Estado, aonde é em relação à prestação de contas do governo do Estado de 2018. Ele foi votado na comissão de Finanças e, de acordo com o coronel Adailton, com o líder do governo, nós estamos devolvendo e pedindo a Vossa Excelência que possa colocar ainda na pauta de hoje. Perfeitamente. Tem a palavra o deputado Henrique César. Senhor presidente, boa tarde ao senhor, a todos os nobres colegas. Apenas apresentar um projeto de lei que declara utilidade pública, Associação Beneficente da Assembleia de Deus, da cidade de Rubiataba, Associação SEMEAR. Muito obrigado, presidente. Momento, tem a palavra, coronel. Senhor presidente, muito obrigado. Devolução de matérias votadas na CCJ e na Comissão de Meio Ambiente. Muito obrigado, presidente. Aliás, presidente, também apresentar um projeto de lei que dispõe sobre a fixação de material publicitário que especifica nos veículos de transporte escolar do Estado de Goiás. O nosso objetivo principal é combater a pedofilia e a prática de abuso e exploração sexual a crianças e adolescentes. Muito obrigado. Perfeitamente. A deputada Leda Borges fez um pedido para que nós fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao nosso grande amigo, meu colega por vários mandatos, Iso Moreira, que faleceu semana passada. Faço isso e convido a todos que, de pé, façamos esse minuto de silêncio. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Tem a palavra, pelo prazo de 5 minutos, deputada Leda Borges, eleita deputada federal, que vai nos deixar aqui, vai deixar muita saudade. Só tem a palavra. Senhor presidente, nobres pares, todos os servidores dessa Casa de Leis, depois das eleições estaduais, das eleições deste ano, a primeira vez que uso a tribuna desta casa, já eleita deputada federal. As missões são muito grandes, por isso a coragem de ter ido às urnas e agradecendo ao povo goiano pela oportunidade e pela confiança, principalmente a região do entorno de Brasília, que me concedeu 72% da votação geral da eleição de deputada federal. Então, eu sou muito grata a uma região que eu resido há 30 anos, senhor presidente, e que me concedeu, desde a oportunidade de estar secretária municipal, até a oportunidade de representá-la como deputada federal, agora na Câmara dos Deputados. As missões são grandes, como eu disse, amplas em Goiás. As pautas são muito maiores para aquela região e para Goiás. Inclusive, houve hoje a leitura pelo primeiro secretário, o deputado coronel
Adailton, a quem também eu cumprimento a todos que foram reeleitos, a todos que foram eleitos deputados federais e aqueles que não obtiveram sucesso nas urnas, que o governador Caiado possa aproveitar a oportunidade de tê-los como seus auxiliares, como secretários de governo, como homens competentes, como Chico KGL, como presidente atual desta casa, nesta sessão, deputado Álvaro Guimarães e tantos outros que não obtiveram esse sucesso nas urnas, que é tão difícil verdadeiramente disputar e passar para o sufrágio eleitoral de 4 em 4 anos, ou às vezes até de 2 em 2 anos. E o que me traz aqui hoje é falar um pouquinho do Iso. O Iso foi um deputado, senhor presidente, que o senhor acompanhou muito mais do que eu, mas nessas 2 legislaturas, ele foi fundamental para que o nosso presidente Lissauer se transformasse em um presidente desta casa. Foi fundamental. E eu, como já convivia muito com ele, desde 2015, eu vi da disposição e do desprendimento do Iso em poder eleger o presidente à mesa diretora, compondo. O Iso era um homem do consenso. Por isso, 6 mandatos de deputado estadual como o deputado Álvaro Guimarães. Homens de visão pública pelas suas regiões. Então, aqui eu mando meu abraço fraterno à Dete, ao Alessandro, a todos os familiares, e dizer da nossa... Ele lutou pela vida, lutou 9 meses pela vida, mas ele foi vencido. Mas continuou com a grande fé que ele sempre teve. E eu sei que Deus está dando descanso eterno para ele e que ele agora descansa. Não luta mais pela vida que ele sofreu um tanto quanto depois que foi acometido pela Covid. Então, aqui vai o nosso abraço a todos os familiares, a todo o gabinete, a todos os servidores que lutaram com ele, que não deixaram a ausência dele fazer falta com os projetos de lei, com as mensagens no Instagram. Então, a todos o nosso abraço. Também, senhor presidente, com o horário que eu ainda tenho, eu quero tratar desse projeto de lei que chegou à casa, criando a região metropolitana, com 12 municípios à frente. Eu gostaria de obter a cópia, porque eu senti falta do município de Abadiânia. O município de Abadiânia não está previsto. Então, de antemão, eu vou pedir vistas, assim que o projeto vier a plenário, para que a gente possa incluir o município de Abadiânia. Houve uma falha na apresentação ou na execução e apresentação dos municípios que vão compor essa região metropolitana. Estou muito feliz, porque era uma das minhas bandeiras como deputada federal, a criação da região metropolitana do entorno de Brasília, e que nós precisamos muito fazer as cooperações entre União, a região metropolitana, Brasília e o Distrito Federal. Então, eu sou muito favorável a esse projeto e acrescentando o município de Abadiânia, que compõe a rede, né? Então, eu agradeço a todos, devolvo a palavra à Vossa Excelência, pedindo a cópia desse projeto tão importante para a minha região. Perfeitamente, deputada. Tem a palavra para o pequeno expediente o deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, minha amiga Leda Borges, nossa próxima deputada federal. Senhor presidente, eu gostaria de me dirigir hoje a você, produtor rural, trabalhador rural, você que empreende no setor do agronegócio, você que depende do agronegócio, acerca de um tema grave que pegou a todos nós de surpresa recentemente. Inicialmente, nós vimos um vídeo, senhor presidente, do então, antes das eleições de 2022, candidato a governador Ronaldo Caiado, em que ele dizia, ao lado de representantes do setor do agronegócio, ao lado do presidente da FAEG, deputado Zé Mário, falou, olha,
ministros em Brasília, deputado Humberto Teófilo, me sugeriram para resolver problema de caixa, de orçamento, era só eu cobrar taxa dos agricultores. Palavras do Caiado, ainda citou, do milho, da soja, do leite, da carne, do sorgo, que isso representaria, senhores deputados, 1 bilhão e 700 milhões de reais a mais de caixa e resolveria o problema dele. E ele disse, mas comigo não tem surpresa não. O produtor rural não é responsável por esse rombo. Mesmo na crise é o único que apresenta superávit na balança comercial. Palavras do Caiado, como governador do estado, eu passarei pelas maiores dificuldades da minha vida, mas eu não assalto o bolso do produtor rural do meu estado. Palavras do governador. Bonito, né, deputado Humberto? Coisa boa. E eu sou produtor. Fiquei feliz, coisa boa, sabe que ele pensa assim, estava lá o presidente da FAEG ao lado dele aplaudindo, que supostamente tem que defender o produtor rural também. Agora, nós vimos o governador Ronaldo Caiado já eleito, deputado Alisson, depois da eleição, é outra pessoa. Governador é diferente demais do candidato, deputado Humberto. Sempre foi, eu sempre falei isso nessa tribuna. Chegou lá agora, convocou uma coletiva, deputado Antônio Gomide disse, olha, estou encaminhando o projeto de lei da incidência, sim, de taxação sobre os produtos agropecuários do estado de Goiás. E disse ainda que cabe ao governador estar à frente das decisões, e ele é desprovido de medo, porque ele é valente, e vai jogar a conta, vai assaltar o produtor como ele disse que não o faria. E diz que isso vai representar pouco do que ele precisa. Pouco mais, segundo ele, de 1 bilhão e 200 milhões de reais de você, produtor, trabalhador, e de você, consumidor, porque essa conta vai chegar no cidadão goiano. É lá na conta do arroz, do feijão, da carne, do milho, do óleo. E aí ele disse, isso está sendo calculado e vai ser colocado em votação na Assembleia, porque não é só uma decisão de governador. Ou seja, senhores deputados, eu chamo aqui a atenção de vocês para isso. Ele joga também a responsabilidade para essa casa, e é nossa responsabilidade não permitir uma atrocidade dessa. O setor do agronegócio não pode pagar essa conta que é do governo, que se dizia que jamais faria isso, e agora quer imputar mais imposto. Ao contrário do que ele sempre pregou, de uma política de direita, do então, por exemplo, presidente Bolsonaro, de reduzir carga tributária, ele já está se comportando com outra vertente, talvez até mais de esquerda, deputado Alisson. E agora quer impor mais tributo, mais imposto, sobrecarregar o agro. E diz que não tem como demitir. Não tem como mais demitir, não tem como enxugar a máquina. Governador Ronaldo Caiado, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode ser duas pessoas. O produto que o senhor vende na eleição, o senhor tem que entregar depois de eleito. Esse é o compromisso que a gente faz com a população. E essa casa não pode deixar esse absurdo passar. É uma atrocidade. Então é importante que vocês, deputados, se mobilizem, porque o agro, eu tenho certeza que contribuiu na eleição de cada um aqui, como contribuiu na minha. E eu, como pequeno produtor, mas como defensor do setor, que é a base do nosso estado, é a base do nosso país, vou votar contrário e peço o apoio dos demais colegas. Agora, mais importante também é você, produtor, trabalhador, você do agronegócio, a sua mobilização para vir para essa casa, para ir no governo do estado, para cobrar do governador, para cobrar dos seus deputados, dos nossos, dessa casa, que não permitam que o setor que gera emprego, renda, que é a base da nossa economia, segundo o próprio governador, o único que cria superávit mesmo na crise, é importante que você venha para que essa casa não permita essa atrocidade ou que o governador caia num lapso de sanidade e retire esse projeto de pauta. Fica aqui o meu apelo a todos os colegas, senhor presidente. Diga não à taxação do agro, não a esse projeto absurdo do governador Ronaldo Caiado. A palavra para o pequeno expediente, o líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, aos cumprimentá-lo, estendo também aqueles que nos acompanham nas galerias, através da TV Assembleia e toda a imprensa. Deputado Gustavo Seba, meu amigo, médico,
produtor rural. Tenho um grande carinho por Vossa Excelência, mas eu discordo. Eu discordo da fala. Por quê? Nosso Estado é um Estado em amplo desenvolvimento. Todos nós podemos contribuir, todas as categorias. Evidentemente, nosso governador, que é um produtor rural, nosso governador que tem a sua origem do campo, não vai colocar um valor absurdo a ponto de prejudicar a concorrência, a ponto de trazer prejuízo. É um valor que vai ajudar o nosso Estado a manter uma infraestrutura adequada, vai manter o nosso Estado com as vias GOs pavimentadas ou não pavimentadas, numa situação para que não traga prejuízo, ou seja, um caminhão que quebre, uma ponte que seja danificada e que não tenha reparo imediato, 2, 3, 4 dias, sem escoar a produção, o prejuízo é muito maior. Muito maior. Então nós temos que analisar toda a cadeia produtiva. Não é apenas vai taxar, não. Há todo um estudo, há todo um debate, há todo um diálogo com a categoria. Repito, nosso governador é produtor rural. Nós não vamos votar e nem será apresentada uma matéria que venha impactar de tal maneira que prejudique o nosso Estado. Pelo contrário, nós estamos criando neste governo a Secretaria de Infraestrutura para dar total apoio aos produtores, para que nós tenhamos GOs em perfeito estado, para que nós tenhamos todas as vias recuperadas. Então, deputado Gustavo Seba, tenha certeza que nós estamos fazendo um trabalho sério, que o nosso governo é responsável, sabemos a importância da concorrência, não vamos, repito a Vossa Excelência, impactar de tal maneira que traga prejuízo na concorrência. Nós temos um mercado e o que nós queremos é dar melhores condições. As condições hoje são todas favoráveis, GOs recuperadas, pavimentadas ou não pavimentadas. E com a Secretaria de Infraestrutura dando cobertura e apoio total, vamos recuperar ainda mais a infraestrutura no que tange a pontes, GOs, fazendo o escoar da produção um custo bem menor para o produtor. Então, quando se olhar, não é uma cobrança, é um investimento. E na infraestrutura, para melhor escoar a produção com um custo verdadeiramente reduzido. Então, muito obrigado, senhor presidente. E assim que chegar a matéria, vou dialogar mais com o Gustavo Seba e mostrar a importância de que se vote favorável. Exatamente. É a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Para a votação preliminar, senhor presidente, projeto de lei número 501, de 1º de novembro de 2022. Considera como experiência profissional o estágio curricular realizado pelo estudante para fim de admissão no primeiro emprego e concurso público, perante a administração pública estadual direta e indireta, empresas públicas e sociedade de economia mista na forma que especifica. O projeto do deputado Chico KGL. Projeto de lei número 502, de 1º de novembro de 2022, de autoria da nobre deputada delegada Adriana Corse. Ele institui o selo estadual de luta contra a intolerância política e promoção da tolerância democrática. Projeto de lei número 503, de 1º de novembro de 2022. Define as medidas da faixa de domínio da rodovia estadual GO 239 e dá outras providências. Projeto é do deputado Lucas Calil. Projeto número 504, de 1º de novembro de 2022, deputado Thales Barreto, declara de utilidade pública o Instituto Real Desenvolvimento Social, IRDS, com sede no Foro de Abadia de Goiás.
Apenas esse, senhor presidente. Está em votação com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aliás, os senhores deputados que os aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovados os pareceres às comissões pertinentes. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processos com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2022-000917, deputado Bruno Peixoto. Processo 2022-001396, deputada Adriana Corse. Processo 2022-001579, deputado Antônio Gomide. Processo 2022-001611, deputada Adriana Corse. Processo 2022-001708, deputado Bruno Peixoto. Processo 2022-001814, deputada Adriana Corse. 2022-001819 e 2022-001998, deputados Hamilton Filho e Bruno Peixoto. Processo 2022-001941, deputada Amauri Ribeiro. Processo 2022-001959, do deputado Virmondes Cruvinel. Processo 2022-002111, deputado Doutor Antônio. Processo 2022-001817, deputada Adriana Corse. Processo 2022-002109, deputado Bruno Peixoto. Processo 2022-002114, deputado Bruno Peixoto. Processo 2022-002199, deputada delegada Adriana Corse. Processo 2022-002200, deputada Adriana Corse. Processo 2022-002201, deputada delegada Adriana Corse. Processo 2022-002203, deputado Virmondes Cruvinel. Processo 2022-002209, deputado Virmondes Cruvinel. Processo 2022-002151, deputado Jefferson Rodrigues. Processo 2022-010074, deputada Adriana Corse. Processo 2022-000144, deputada delegada Adriana Corse. Esses processos comparecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente. Votação de processos com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está em discussão os pareceres. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que os aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovados os pareceres às comissões pertinentes. Ainda na ordem do dia, senhor presidente, para votação nominal, processo em segunda fase de discussão e votação, 2019-004600, da deputada delegada Adriana Corse. Cria o Sistema Estadual de Prevenção ao Furto, Roubo e ao Comércio Ilegal de Bicicletas no Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-004936, do deputado Virmondes Cruvinel. Institui o Dia da Consciência Humana no Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação 2019-003973. Deputado Rafael Gouveia cria o programa Usuário Participativo, Informação, Segurança e Economia, de incentivo aos usuários na coleta de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob responsabilidade do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Deputada Leda, a senhora quer discutir matéria? Não, senhor presidente, eu gostaria apenas de registrar a presença da vereadora Ava Santiago, vereadora por Goiânia, do PSDB, fazendo uma visita a nós, e gostaria de registrar nos anais desta Casa de Leis. Muito obrigada.
Perfeitamente. Seja bem-vinda aqui a vereadora da nossa capital. Peço a nossa assessoria para que registre nas atas o pedido da nossa querida deputada Leda Borges. Está em discussão. É encerrada. Em votação encerrada. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-00-4794. Deputada Leda Borges. Institui o selo estadual Prefeitura Amiga das Mulheres e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2021-005219, deputado Dr. Antônio. Dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades hospitalares da rede pública e privada do Estado de Goiás realizarem exames e medidas intracranianas aos recém-nascidos e dá outras providências. Está em discussão. É encerrada. Em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação, 2022-010462, deputado Thales Barreto. Institui o Fundo do Nordeste Goiano, no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 2021-006065 e 2021-007746. Deputados Júlio Pina e Hamilton Filho. Institui os cartões de crédito e débito. Revogo, senhor presidente. Inclui os cartões de crédito e débito como meio de pagamento de tarifas, hospedagens em rodovias estaduais. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Votação nominal, primeira discussão e votação, processo 2020-002703. Deputado Dr. Antônio, estabelece a obrigatoriedade dos pet shops, clínicas veterinárias, armazéns, hospedagem de pet, clube pet e estabelecimentos congêneres a divulgar mensagem que incentive a adoção de animais e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2020-002446, deputado Bruno Peixoto. Altera a Lei 16606, de 23 de junho de 2019, que dispõe sobre a proibição de operação de serviço de telemarketing fora do horário comercial e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de discussão e votação única. Votação nominal, maioria absoluta. Decreto legislativo. Processo 2022-010772. Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Prestação de contas anual do governo do Estado de Goiás referente a 2018. Está em discussão. Encerrada. Senhores deputados, essa votação nós teremos que fazer votação nominal no painel eletrônico. Peço a nossa assessoria para liberar o painel para votação. O sim aprova, o não rejeita. Justamente. Senhor presidente. O senhor tem a palavra, o senhor quer encaminhar voto? Não, só para orientar. Tudo bem. Votação, o senhor tem a palavra. Sim. Orientação, votação sim, senhor presidente. Perfeitamente.
Senhores deputados, nós precisamos, para aprovação dessa matéria, no mínimo de 21 votos. Chico KGL votou. Doutor Antônio. Tião Caroço. Hamilton Filho votou. Lucas Calil. Cláudio Meirelles. Já deu, já tem 24, mas podemos votar. Cláudio Meirelles, delegado Eduardo Prado, Major Araújo. Vai votar. A prestação de conta dele. É justamente, essa matéria, para quem não prestou atenção, é prestação de contas do ex-governador Marconi Perillo. A Cláudio Meirelles quer votar. Mas ele... Esperar mais um minuto. 25 votos, aliás, 26 votos sim, nenhum voto não. Portanto, aprovada. Esse aqui é uma votação única. Aprovado a secretaria para os devidos fins. Dando continuidade à ordem do dia, senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação 2022-010147. Autor é o deputado Júlio Pina, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação Cultural Quadrilha Junina Arrasta-Pé, com sede no município de Senador Canedo. Está em discussão. É encerrada, é em votação encerrada. Os deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-03... Revogo. 2020-003685. Deputado Lucas Calil, altera a lei 13.025 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a pesca, aquicultura e proteção à fauna aquática e dá outras providências. Está em discussão. É encerrada. É em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ficar como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2021-005979. Deputados Virmontes Cruvinel e delegada Adriana Corse. Altera a lei 9.518, de 20 de setembro de 84. Professora Eva Assunção, o colégio estadual situado na Avenida Leopoldo de Bulhões, Vera Cruz 2, Goiânia, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-005576. Deputada Leda Borges. Dispõe sobre a permanência de equipe de assistência médica e ambulância nos locais de realização de provas de vestibulares, concursos públicos ou privados, shows e outros eventos similares no âmbito do estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. É em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-005575. Deputada Leda Borges dispõe sobre a criação de programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Em votação nominal, processo em fase de primeira discussão e votação 2019-005745. Autor é o deputado Bruno Peixoto. Cria a exigência para que laboratórios públicos de análise sanguínea proponham aos usuários a possibilidade de doação de sangue com amostra para efeitos de manutenção do banco de dados para eventuais doadores de medula óssea. Está em discussão. Encerrado. Em votação encerrada.
Senhores deputados que o aprovaram, eu quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-005748, deputado o Jefferson Rodrigues. Dispõe sobre a instituição da campanha estadual de prevenção ao suicídio. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, eu quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-00-5750. Deputado Jefferson Rodrigues. Inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás o mês de conscientização e de prevenção contra a violência à pessoa idosa. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-005755. Deputado Carlos Cabral. Torna obrigatória a colocação de taxas reflexivas sobre as marcas longitudinais das rodovias estaduais. Está em discussão. Encerrado. Em votação encerrado. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Votação nominal, processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-005794. Autor é o deputado Thales Barreto. Dispõe sobre a instituição de incentivo fiscal para empresas que promovam projetos culturais e desportivos no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-005930. Deputada Leda Borges. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Goiás o Dia do Síndico. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, que ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-005752, deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado de Goiás inserirem nas placas de atendimento prioritário informações acerca da prioridade especial aos maiores de 80 anos e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-005973 e 2019-006263. Deputados Paulo Trabalho e Leda Borges. Institui o selo nas empresas que incentivarem a luta contra o câncer infanto-juvenil. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-005974. Deputada delegada Adriana Costa, institui a política estadual de incentivo ao fomento às feiras de alimentos orgânicos no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado. Em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2020-001154. Deputado Cláudio Meirelles. Estabelece a prática de educação física adaptada a alunos com deficiência e ou mobilidade reduzida nas escolas públicas e privadas do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2020-001482 e 2020-004803. Autores, deputados Virmondes Cruvinel e Tiago Albernaz. Dispõe sobre a política estadual de empoderamento da mulher.
Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-001933, 2020-002291. Autores, deputados Cairo Salim e Bruno Peixoto. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispensadores de álcool em gel nas repartições públicas ou lavatórios com água e sabonete separados dos banheiros no Estado e na forma que menciona. Está em discussão. É encerrada. É em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-005753. Deputada Leda Borges. Dispõe sobre a criação do serviço de intermediação em Libras, português e português Libras, denominado Central de Intermediação em Libras, por meio da videochamada no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-001240, 2020-001346. Delegado Eduardo Prado. Dispõe sobre o aproveitamento de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista em caso de privatização. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-001231, 2020-001345, deputada delegada Adriana Corse e Lissauer Vieira. Dispõe sobre as penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação racial. Está em discussão. É encerrada. É em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-006137. Deputado Wilde Cambão. Dispõe sobre a criação de campanha de alerta para os casos de sarampo no estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. É encerrada, é em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-006257. Autor é o deputado Paulo Trabalho. Assunto: institui o programa de apadrinhamento de espaços públicos no estado de Goiás. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-006285. Autor é o deputado Jefferson Rodrigues. Concede título de cidadania que especifica Renata Barbosa Ferreira Sari. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-005943. Deputada Leda Borges. Dispõe sobre a inexigibilidade de comprovante de compra ou voucher impressos na entrada de casas de shows, campo de futebol, teatros e congêneres no estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Para encerrar a ordem do dia hoje, presidente. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-006005. Autora é nossa deputada federal Leda Borges.
dispõe sobre a política estadual de incentivo às feiras de produtos veganos e vegetarianos no âmbito do estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Encerrada, esgotada a ordem do dia sob vossa presidência magistral aqui, presidente Álvaro. Muito obrigado. Senhores deputados, nós não temos mais pauta para a tarde de hoje, portanto, nós encerramos a presente sessão e convocamos outra para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.